Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, e hoje eu quero apresentar para vocês o setup do Labrador, uma estratégia que vai utilizar o Keltner Channels para o Day Trade aqui no gráfico de 60 minutos. Essa estratégia ela vai trabalhar na compra e na venda, fazendo apenas uma única operação por dia. Eu vou passar para vocês aqui exatamente todos os detalhes desse setup. Então veja só, para fazer essa estratégia você vai precisar de um Keltner Channels, aqui ó, do tipo aritmético, com essas configurações aqui. Tá? Então você coloca aí na sua plataforma seguindo aqui esses parâmetros, tá certo? Período 20, desvio 1. E aí a gente vai utilizar também, junto com esse Keltner Channels, uma média móvel exponencial no período 10, como você pode ver aqui, ó. Tá certo? E aí com esses dois indicadores a gente vai fazer operações de compra e venda. E essas operações vão acontecer da seguinte forma. Vamos começar aqui, ó, com as condições de compra para você entender essa estratégia. No gráfico de 60 minutos, até o horário de meio-dia, tá? A gente só vai entrar até meio-dia, você vai ficar de olho e quando você perceber que algum candle está fechando abaixo da linha inferior do Keltner Channels, a gente vai ficar ligado porque pode ser que a gente tenha aqui uma operação de compra. Só que preste muito atenção porque além disso aqui acontecendo, além do candle fechando abaixo da linha inferior, a gente vai precisar colocar a nossa ordem num ponto específico que eu vou falar para você. Olha só, você pega a sua ordem de compra de acordo com essa estratégia e a gente vai colocar essa ordem 1% abaixo da mínima desse candle que fechou abaixo do Keltner Channels inferior. A gente teve a mínima desse candle aqui, a gente faz os nossos cálculos e coloca a ordem de compra 1% abaixo dessa mínima, vai ficar mais ou menos nesse ponto aqui. Tá? Essa aqui é só uma aproximação desse valor. No caso, a gente precisa calcular e ter aqui um valor exato, né? Mas vai ser 1% abaixo da mínima do candle que fechou abaixo do Keltner Channels, tá certo? Vamos ver, ó, se a nossa ordem foi atingida. No caso foi, olha só. Você vê que aqui a gente teve a nossa ordem atingida 1% abaixo da mínima desse candle aqui. E aí imediatamente você vê que a gente já teve uma resposta muito boa aqui do preço, ó, dando para a gente um retorno aqui no fechamento desse candle de 1,74%. E aí a gente entrou, foi aqui ó, 11 horas, tá? 11 para meio-dia. Se a gente não tivesse a nossa ordem executada aqui nesse intervalo, a gente não iria entrar mais, mas a nossa ordem foi executada, então a gente entrou na operação. E a partir do momento que a gente entra na operação, a gente vai ter duas formas de sair. A primeira forma vai ser um sinal de saída, que é o seguinte, vou botar aqui ó, sinal de saída. Quando você tiver algum candle fechando e te dando mais 0,50% de lucro, 0,50, você pode encerrar a sua operação, tá? Ou seja, se você teve aí um fechamento, assim que você entrou, você teve um candle fechando e te dando 0,50 ou mais de lucro, você já pode encerrar a sua operação na abertura do candle seguinte. Perceba que isso aconteceu aqui, ó, nessa situação, porque a gente entrou nesse ponto e esse candle fechou aqui, ó, dando pra gente 1,92% de lucro. Você concorda comigo que 1,92 é bem maior do que 0,50? Sim, né? Então, ó, na abertura do candle seguinte, a gente encerrou a operação. Tá certo? Porque ele entrou aqui na primeira condição de saída. A nossa segunda condição ela é feita da seguinte forma: a gente pega a nossa ordem de saída e a gente vai acompanhando aqui ó, o preço da média de 10. Conforme essa média vai caindo, a gente vai descendo com a nossa ordem e a gente pode sair quando o preço bate nessa média, tá? E aí isso vai servir como um alvo e como um stop, porque se o preço começa a cair muito, ele vai bater na média em algum momento e a gente encerra a operação. É assim que essa estratégia funciona. Lembrando que a gente pode fazer as alterações que a gente quiser. A gente monta a nossa estratégia de acordo com o nosso perfil. E aí vamos pegar aqui mais um exemplo. Entramos na venda aqui nesse ponto. Eu vou te explicar o porquê que a gente fez isso. Você percebe que nessa situação
a linha superior do Keltner estava passando aqui, ó. Tá vendo? Tava passando aqui. Sempre que você tem um candle fechando acima do Keltner Channels, que tinha aqui vários candles, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai colocar uma ordem de venda 1% acima da máxima desse candle, que está fechando acima do Keltner Channels. E aqui nesse caso a gente teve esse candle aqui que fechou bem acima. Então a gente pega a nossa ordem de venda e coloca 1% acima. Iria ficar mais ou menos aqui, ó, uma ordem de venda. E aí, ó, no candle seguinte, o preço foi lá e atingiu nossa ordem. E olha só, ela foi 1% acima da máxima desse candle aqui que fechou acima do Keltner Channels. Vamos ver, ó. E aí foi indo e aqui a gente encerrou a operação justamente porque a gente teve aqui, ó, esse candle dando pra gente mais do que 0,50 de lucro. No candle anterior a gente tinha aqui, ó, quase 0,50, era 0,46, então a gente ainda não encerrou a operação. E aí nesse candle aqui a gente teve aquele 0,50 de lucro que eu te falei, e nessa situação foi mais, foi 1,29% de lucro, que é muito mais do que 0,50. Isso permite com que a gente encerre a nossa operação, tá? Então fique de olho nisso. E no caso a gente também poderia ter saído com esse toque aqui nessa média, ó. Se você ver, o preço também tocou na média de 10. Isso também permite com que a gente saia da operação, tá? Você pode sair no toque dessa média. Então só para recapitular aqui, ó, a gente vai ter um sinal de saída, que é quando você tiver aí algum fechamento te dando mais 0,50% de lucro, né? Esse valor ele pode ser maior do que 0,50. E também você pode sair, no caso vai ser uma ordem de saída, né, no preço da média, que é a média de 10 que a gente está utilizando aqui. Então o preço bateu lá na média, a gente encerra a operação. Lembrando que a gente vai fazer somente uma única operação por dia. E aí eu preciso te passar o seguinte: quando você entra numa operação e você não consegue executar nem o sinal de saída e nem a ordem de saída, quando o preço começa a caminhar apenas de lado, a gente vai ter o horário de encerramento, que é quando vai chegando o final do dia. E esse horário vai ser depois de 2 horas da tarde. Então se você está posicionado e passou de 2 horas da tarde, você pode encerrar a sua operação também, certo? Porque isso aqui no caso é no day trade. Vamos pegar mais alguns exemplos, ó. Temos aqui essa situação. Você vê que esse candle fechou abaixo do Keltner Channels. A gente pega aqui, ó, 1% abaixo. Foi mais ou menos aqui. A gente coloca uma ordem de compra nesse ponto aqui, ó, tá? E aí ele vai lá, pegou a nossa ordem. E olha só o seguinte: você entrou aqui, você vai pegar o seu mouse e vai puxar até o fechamento desse candle. Me responde o seguinte: 0,88 é maior do que 0,50? Sim. Então o que você vai fazer? Na abertura do candle seguinte, a gente encerra essa operação. Foi o que a gente fez aqui, tá? Porque a gente já estava com mais do que 0,50 de lucro. Então a gente podia sair. Tivemos aqui, ó, mais ou menos 1% de lucro nessa operação. Tá certo? Vou pegar apenas mais esse exemplo aqui, ó. Esse candle aqui fechou abaixo do Keltner Channels, a gente entrou 1% abaixo dele. E aí a gente encerrou aqui, porque esse candle estava com fechamento aqui, ó, de 0,62% de lucro assim que a gente entrou. Então a gente encerrou na abertura do candle seguinte. Essa estratégia aqui, ela tem estatísticas excelentes. E quando você seleciona os ativos certos para operar ela nos 60 minutos, você consegue ótimos resultados aqui no day trade, né? De acordo com as estatísticas. É claro que a gente precisa testar, sempre estar de olho aqui nos números da estratégia, sempre analisando os números. Então vamos ver essa estratégia aqui funcionando na Rap Vida nos 60 minutos. Vamos botar aqui para a gente ver, ó. Se você está gostando desse vídeo, se está sendo um vídeo útil, dá uma clicada no like, se inscreve no canal e ativa esse sininho das notificações aí, porque sempre que eu vim aqui trazer um vídeo novo, apresentar uma estratégia ou mostrar como que estão os resultados de algum setup, você vai receber o aviso aí. Então só dá essa ativada aí no sininho, uma clicada no like, e vamos aqui ver as estatísticas na Rap Vida. Como você pode ver aqui, ó, desde 2017, que eu estou pegando o período máximo aqui, 60 minutos, a gente tem aqui uma curva de capital super ascendente desse setup. Tá vendo? Olha só.
curva de capital super ascendente, mostrando pra gente que tem sido um padrão muito lucrativo. Fez aqui 103 operações, está com 74% de acerto e o payoff de 0,88. Um drawdown aqui está um drawdown contido de 15% e um fator de lucro de 2,61. Esse é o método do Labrador 777 na Rap Vida 60 minutos fazendo day trade. Outro ativo que nós também temos aqui, ó, RADL3. Perceba que aqui, ó, a gente também teve uma ótima curva de capital ascendente, operando na compra e na venda no day trade. E aqui a gente teve 89 operações, 73% de acerto, payoff de 0,90, fator de lucro de 2,43 e um drawdown de 13%. Tá? É um método do Labrador na RADL3 60 minutos. Outro ativo é a QTL3, um ativo excelente de ser operado que funciona em várias estratégias. Olha só que aqui na QTL3 a gente tem a prova de que esse ativo é excelente de ser operado. E você vê aí, ó, como que aqui ele conseguiu uma curva de capital suave e ascendente desde 2017, priorizando aqui uma ótima taxa de acerto. Veja só, 83% utilizando o método do Labrador na QTL3 60 minutos. A gente fez 72 operações, um fator de lucro de 8,84, um payoff de 1,77 e um drawdown de 2%. É um ótimo ativo de ser operado. Veja só, a gente tem aqui as operações, ó. Você vê como que a gente tem operações excelentes aqui. Várias operações excelentes aqui nesse ativo. Outro ativo que a gente tem é a YouTube 3. Tá aí a curva de capital. E aqui a gente tem 52 operações, 71% de acerto. Esse é o payoff, esse aqui é o fator de lucro. E aqui o drawdown foi um pouco maior. E por fim, um ótimo ativo também para essa estratégia é a EGE3. Veja só essa excelente curva de capital na EGE3. Tivemos aqui 49 operações, 71% de acerto. Payoff de 1,55, um fator de lucro de 3,87 e um drawdown de 12% com essas operações aqui. Olha só, se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like e eu te convido a acessar o nosso site. Lá eu tenho vários pacotes para você que quer aprender como desenvolver as suas estratégias para a Bolsa de Valores. Dependendo do material que você adquire, você recebe acesso ao nosso grupo de suporte. Então eu te ajudo aí no desenvolvimento de estratégias. Você pode pegar logo 30 estratégias prontas, 8 horas de aula, um livro de 40 páginas e mais o nosso suporte no Telegram aí por 2 meses no mínimo, né? Sempre se estende um pouco mais aí, que eu fico lá de segunda a sexta te ajudando na parte da manhã no desenvolvimento de estratégias aí para a Bolsa de Valores. Então, se você tem interesse nesse serviço, dá uma conferida aí no link que está na descrição e dá uma olhada lá nos nossos pacotes, tá certo? Então agradeço a você que ficou nesse vídeo até o final e nos vemos aí no próximo vídeo.